Na aula anterior eu te falei que tem duas maneiras da gente fechar os clientes. A gente pode fazer uma reunião de fechamento só e a gente pode fazer duas reuniões. Se a gente faz só a reunião de fechamento, a gente vai ter nessa reunião de fechamento tanto a triagem, que é entender quem que é o cliente, mais fazer a proposta comercial. Tudo isso dura em média, de 40 minutos a 1 hora. Tá? De 40 minutos a 60... Eu vou botar em minutos aqui. De 40 a 60 minutos. Agora, a outra opção é a gente fazer duas reuniões, que a gente vai ter uma reunião de triagem, que vai durar também 60 minutos, 40 minutos, 60 minutos. É uma reunião que ela é longa. Então, você vai ver que aqui a gente vai ter que apertar muita coisa para caber tudo. E aqui a gente tem a proposta comercial, que é uma reunião de 20 minutos. Tá? Não passa de 20 minutos aqui a reunião de proposta comercial. O que os dois têm tudo em comum, né? A gente tanto tem que saber fazer uma triagem, que é a reunião de fechamento, quanto a gente tem que saber fazer uma reunião de proposta comercial. Mas o que acontece? Fazer a proposta comercial é uma das partes mais importantes do jogo de você ser um bom gestor de tráfego. Então, sim, depois dessa aula aqui, as próximas aulas todas vão ser sobre como fazer a reunião de fechamento. Porque se você sabe fazer a reunião de fechamento, você sabe fazer a reunião de triagem, que é a mesma coisa, só que sem a etapa de proposta comercial, tá? Só que a gente vai começar de trás para frente. Eu vou fazer primeiro a sua proposta comercial e eu quero que você faça o mesmo. Por que eu quero que você faça o mesmo? Porque ao fazer a sua proposta comercial primeiro, você consegue ir para triagem sabendo onde que você vai levar o cliente. Então, o nosso objetivo de levar o cliente é levar ele da triagem para a proposta comercial. Seja isso em uma reunião ou em duas reuniões. A gente tem que ter claro, tá? Quando eu chegar no final da triagem, o que vai acontecer? Eu vou começar a proposta comercial. Eu já sei o que eu apresento para o cliente na proposta comercial. E essa aula aqui é justamente para a gente passar por esses pontos aqui, tá? Eu vou deixar aqui como anexo um exemplo de proposta comercial. Nós vamos fazer a aula baseado nesse exemplo aqui de proposta comercial, e eu vou te explicar o passo a passo do que deve conter na sua proposta comercial, tá? Primeiro ponto, opa, eu tô no slide errado. Pensei que tava errado o meu slide de proposta comercial, mas tá certo. Ó, primeiro ponto da proposta comercial. Quando a gente for apresentar a proposta comercial para o cliente, ele vai saber que é uma proposta comercial, independente da gente estar na reunião de fechamento ou de fazer as duas reuniões. Ele vai saber, então não tem problema a gente escrever que essa é uma proposta comercial, tá? Então, passo número 1 é você falar que é uma proposta comercial e, muito importante, usar o nome do cliente. Na proposta comercial da minha agência, fica escrito assim, Together, gestão de tráfego, pequenininho, e proposta, nome da empresa para a qual eu estou fazendo. Então, passo número 1 da proposta comercial, vou colocar aqui, ó, como fazer a proposta comercial. Passo número 1 para você fazer a proposta comercial é colocar o seu nome mais nome do cliente, para ele saber que aquilo foi desenhado para ele, tá? Se a gente faz a proposta comercial do jeito da segunda opção, eu vou escrever aqui opção 1 e opção 2, para a gente não ficar o tempo inteiro voltando. Então essa daqui é a opção 1, essa daqui é a opção 2. Se a gente faz a proposta comercial com a opção 2, eu consigo fazer a proposta comercial mais alinhada ainda a tudo que o cliente me falou na reunião de triagem. Se eu faço aqui, eu não consigo fazer tão alinhado assim, tá? Mas, pelo menos o nome da pessoa, o nome da empresa eu já sei. Então, meu nome mais nome do cliente, proposta comercial, e aí eu vou falar o quê? Eu vou falar quem somos nós, tá? Quem que é a nossa empresa. Ah, Pedro, mas não sou eu que vou fazer o tráfego pago? Sim, mas é bom que você se conheça, se exponha, se explique para o cliente como uma entidade, como uma empresa que faz tráfego pago. Então, quem é? Bleblebel. Por exemplo, o nome da minha empresa durante muito tempo foi Sobral Mídias. S-Mídias. Assim, sempre dá certo você botar... Tem gente que não gosta de colocar o sobrenome, mas
primeira letra do sobrenome. O do meu irmão era GS Mídias, Gabriel Sobral Mídias. O Mídias, ele sempre dá certo em nome de empresa que trabalha com tráfego pago. Pode colocar tráfego pago também, pode colocar anúncio online, não tem problema, mas evita colocar um nome muito toscão assim, porque senão vai ficar feio na apresentação, tá? Então quem é a sua empresa? E aí você vai dizer, o que significa o nome, por que ela foi criada, o que significa o nome, você vai falar sobre a agência, tá? Para vocês terem noção, no texto que a gente fala sobre a nossa agência, é um texto de 3 frases. Pedro, qual que é o texto? Eu não vou te falar. Por que eu não vou te falar? Porque eu não quero revelar os meus segredos? Não, porque a proposta comercial da minha agência, só quem vê ela são os meus clientes. A proposta comercial é algo, na minha opinião, muito íntimo da agência, saca? Se eu mostrar, todo mundo vai fazer igual, o da minha agência. E não tem nada demais. Eu tô falando pra você. São 3 frases. O que é a minha agência? Por que é esse o nome? Porque é a minha história da Priscila, etc, etc. E aí a gente resolveu fazer um nome que significa together, né? Agrupar, babá. Então eu explico isso aí em 3 linhas. Eu explico e coloco o nome da minha agência. Então assim, eu retomo pra pessoa quem que é a minha empresa. Porque se eu tô fazendo a opção 1, lá no começo, na reunião de fechamento, eu falo de mim, a pessoa tá lidando comigo. Só que quando eu faço a proposta comercial, a pessoa tá deixando de ouvir de mim, ela tá ouvindo de quem que ela tá contratando, quem que é a empresa que ela tá contratando, tá? E aí a gente bota sempre o slide de pessoas que já confiaram no nosso trabalho, pode ser a carinha, pode ser os nomes escritos, se eles forem conhecidos, pode ser as logos, você que sabe. Pedro, não tenho ninguém, deleta o slide e segue em frente, tá? Então, pessoa, quem já trabalhou com a gente. Número 4, o que a gente faz? Depois a gente vai dizer como que a gente pode ajudar aquela pessoa, tá? Então, como que a gente pode ajudar aquela pessoa? E aí você vai dizer o que a gente faz para ajudar. Aqui, por exemplo, gestão de tráfego é mais do que apertar botões, tem que ter conhecimento, eu entendo tudo sobre o nicho que eu tô... O nicho que eu tô atuando, são muitos desafios, você tem problemas com secretárias que não ajeitam bem os leads, mas os leads chegam desqualificados para você, pessoas que não são o seu cliente ideal, mas é exatamente isso que a gente resolve, selecionando os objetivos certos de campanha, selecionando bem as segmentações, dando ideias, uma tonelada de ideias de anúncios para você fazer, é isso daí. O como podemos te ajudar, ele tem que conversar muito com o que o seu cliente mais deseja e como que você pode entregar isso para ele através do tráfego pago. Então é como podemos te ajudar. O que você faz pela pessoa, tá? Então presta atenção aqui, que eu sei que parece difícil, mas mais uma vez, isso aqui é 3 parágrafos de 3 linhas cada um. Tá? 3 parágrafos. O que você faz? Aqui, por exemplo, pode entrar os seus entregáveis, mas são os seus entregáveis que você desenhou lá atrás, entregáveis com foco na dor e no desejo do cliente ideal que você desenhou. Tá? Então, quanto mais a sua proposta estiver direcionada para o cliente específico, melhor. Por isso que normalmente quem faz isso daqui tem mais conversão na proposta comercial. É claro que a gente perde pessoas da triagem para a proposta comercial. Tem gente que fala assim, não, mas aqui na reunião de fechamento o cliente já está quente, eu já mando a proposta comercial, ele já fecha comigo. Muitas vezes não, muitas vezes ele está quente, ele fala que vai fechar com você e ele não fecha. Isso acontece muito aqui, muito. Só que se o cliente sai da triagem aqui e ele vai para a proposta comercial, a taxa de você fechar é muito grande. Por quê? Só porque ele topou? Não, porque a proposta comercial fica desenhada para o cliente, com as dores dele, com aquilo que ele te falou que são os problemas dele, tá? Então, se você está fazendo aqui a reunião de fechamento, que é a triagem mais proposta comercial, quando você chega nesse ponto, vão ter algumas coisas aqui escritas. Tá? Vão ter algumas coisas aqui escritas. O que você vai fazer? Por mais que estejam algumas coisas aqui escritas, você vai falar aqui as dores que o cliente te contou na reunião. Você vai dizer, cara, a gente vai te ajudar assim, 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 assado. É o que está escrito aqui. Mas aí você explica, você explana, você fala assim, olha,
Você desenvolve, mas você me falou que você já teve experiências ruins com a agência e o que a gente faz aqui é justamente o trabalho contrário de como que as agências te atendem. O nosso foco aqui é o atendimento. Se ele expressou essa dor o tempo inteiro, você vai bater com isso aqui nele. E aí eu vou te explicar na parte de triagem como que você colhe essas informações e que você sabe quais são as dores do cliente, tá? Isso vai ser explicado, pode ficar tranquilo. Mais uma vez, a gente está fazendo de trás para frente porque depois da triagem você vai chegar aqui. Tá? Então, o como podemos te ajudar e como funciona o nosso método, tá? E aí, nessa parte de como funciona o nosso método, tem uma parada que chama proposta única de valor, tá? Proposta única de valor. Então, assim, ele fala, tem várias maneiras de você criar uma proposta única de valor, a sua PUV, né, PUV. Você pode dar uma pesquisada, ver melhor o que quer, mas explicação sobre a ausística simples para você. Proposta única de valor é você pegar aquilo que você faz, então você pegar o tráfego pago que você já faz, as estratégias que você já faz, todos os clientes que você atendeu, os resultados que você gera. Ou, Pedro, eu nunca tive resultado, então eu tô ferrado? Não, mas é você pegar aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe e transformar isso, metodologizar isso, tá? E como que a gente cria um método para alguma coisa? Primeiro, a gente dá um nome para alguma coisa, criamos um nome, embasamos o método em uma história e criamos o passo a passo, tá? Por exemplo, acho que eu até já falei isso aqui nessas aulas, não me lembro se foi, é que eu dou muita aula, você tem que me dar essa colher de chá, como diria o meu pai. Eu dou muitas aulas, então não lembro se foi aqui, mas eu dei uma consultoria para um cara que trabalhava com sistema de informações, trabalhou 7 anos com construção de torre elétrica, o cara passou a vida inteira dele fazendo isso. E aí eu falei pra ele, cara, você precisa, ele tava com dificuldade tal de fechar os clientes, eu falei assim, cara, na hora de fechar os clientes, como é que você tá oferecendo pra eles? Ele falou, tráfego pago. Eu falei, putz, tá errado, porque se você tá vendendo tráfego pago na sua proposta comercial, não vai dar certo, tá? Não, não vai dar certo. Então, o que você tem que fazer aqui na parte de como que funciona o nosso método? Na parte de como que funciona o nosso método, você vai vender para o cliente um método que é só seu. Todo gestor de tráfego vai vender tráfego pago para ele. Todo mundo vai chegar e vai dizer assim, eu vou cuidar dos seus anúncios, e aí a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Você tem que criar um nome para aquilo que você vai fazer. Esse cara, ele podia dar um nome assim, é o tráfego pago, é o tráfego pago, é o método TI de tráfego pago. É o método... Sei lá, vamos dizer que você era fotógrafo, entendeu? É o método foto de tráfego pago. O nome tem... Aí você vai pensar, vai quebrar a cabeça no nome, tá? O nome não precisa ser algo... Não precisa me dar um nome muito emperequetado, tá? Pode ser só, conheço o nosso método, tá? Não precisa ter um nome especificamente, mas ajuda se você tiver um nome. E aí o que você vai fazer? Você vai explicar o método, por que ele é seu? Ele é seu porque ele faz parte da sua história. Por que eu explico o método subido de tráfego? Porque o método subido de tráfego surgiu através das aulas que eu dava todas as terças-feiras, 3 horas da tarde. Eu explico da onde que surgiu o método. Olha, o método subido de tráfego surgiu lá no passado, quando eu comecei a ler a central de ajuda. E aí eu entendi que as ferramentas, elas têm um jeito certo e um jeito errado de você anunciar. E aí foi lá, usando as ferramentas do jeito certo, que eu descobri também que a gente precisava ter audiências, públicos qualificados para a gente fazer... Eu estou inventando. Que a gente precisava de públicos qualificados para fazer os anúncios. Então, a primeira etapa do meu método é o pilar das ferramentas, do conhecimento técnico. O segundo pilar é o pilar das segmentações. Porque, aliás, é isso aí, é o pilar das segmentações, que é você escolher os públicos certos, porque senão não funciona. E aí, enfim, você tem que desenvolver o seu método. Ai, Pedro, mas isso é muito difícil. Sim, se fosse fácil, todo mundo tava fechando 50 mil contratos de gestão de tráfego, tá? Mas não é mais fácil do que parece. É só você falar, cara, quando você vai fazer tráfego com uma pessoa, o que você faz? Eu analiso a conta. Beleza, então um dos seus pilares pode ser a análise da conta. O outro pilar pode ser os objetivos. O outro pilar pode ser você selecionar, criar segmentações. Você tem que pensar
naquilo que você faz e, principalmente, você tem que embasar esse método com uma história de como que você aprendeu isso. A minha história é simples, a minha história é a minha história aprendendo tráfego, mas você pode pegar alguma coisa que você fazia no passado, se você fazia algo no passado, ou algo que você observou, ou uma coisa que você gosta muito. Por exemplo, você pode ir lá no Google e pesquisar como que funciona como que funciona... explicando, você gosta muito de astronomia, entendeu? Astronomia. Então você pode achar paralelos entre... Apareceu música de astronomia. Você pode achar paralelos entre a astronomia e o tráfego pago, a maneira que os planetas se organizam e a maneira que você organiza suas campanhas. Eu não sei, mas você tem que encontrar um paralelo entre algo que saia um pouquinho de anúncio, e esse paralelo tem que estar na sua história, tem que estar em você, tem que estar nos seus gostos, tem que estar no seu dia a dia, tem que estar nas coisas que você gosta. É isso, tá? Então, criamos um nome para esse método, embasamos o método em uma história e a gente cria o passo a passo do método. Passo número 1 eu faço tal coisa, passo número 2 eu faço tal coisa. E esses passos, eles vão ser os passos que você vai fazer para o tráfego pago da pessoa. Então a pessoa ela tem que entender que o método encaixa com o negócio dela. Mais uma vez, quando a gente faz a proposta comercial para a pessoa usando a opção 2, eu até mudo a estratégia, eu até mudo o método, eu altero os passos do método. Porque os passos é o menos importante, o mais importante é você dizer que tem um método e o porquê que esse método é seu. Tá? Então é ter um método, no final das contas a PUV, para mim é isso. A PUV é um método e porque ele é seu. E a gente cria isso basicamente com um nome, e o nome pode ser o método Sobral de tráfego, pode ser o método S-Mídias de tráfego, pode ser o método GS de tráfego, pode ser o método com o nome da sua empresa, tá? Só isso. E aí você vai embasar porque que é o método é seu, contando como que você chegou a esse método. Como que você chegou lá. Uma história, como nasceu, como você teve a ideia, o que você observou. Tá? Então você observou que o Pedro Sobral nas suas aulas sempre falava de tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí você sacou. Cara, é isso. Isso é muito importante. E aí eu descobri que E aí eu coloquei no meu método que os anúncios, o segredo dos anúncios online são os anúncios online. Isso tá no seu método, porque você aprendeu comigo, não é que você teve uma ideia. Seja sincero, tá, Pedro, mas eu aprendi tráfego com você. Beleza, você vai tirar o seu método a partir do que você aprendeu comigo e vai falar, não, eu sou aluno do Pedro Sobral e aprendi. E foi assim que eu desenvolvi esse método. Porque você que vai escolher os passo a passo. Por isso que eu não vou te mostrar o meu, porque senão vai ficar tudo igual. Cria o seu, porque essa é a sua proposta única. É só sua. Se você fizer, vai ser só sua, tá? E aí você vai colocar o passo a passo que você faz para fazer tráfego pago para as pessoas. E aí, esse slide aqui, eu coloquei ele aqui, mas pode ser que você não vai usar ele. Por quê? Se você está fazendo reunião de fechamento, triagem mais proposta comercial, esse slide ele morre, tá? A gente mata ele, ele não existe. Agora, esse slide ele só é importante para quem vai fazer a opção 2, que é a reunião de proposta comercial, tá? Por quê? Porque aqui nesse slide, normalmente, assim, a gente faz e às vezes, eu vou falar assim, a gente faz isso daqui e muitas vezes a gente nem coloca essa linha do tempo porque o cliente não nos deu, opa, faltou um negrito aqui, porque o cliente não nos deu essas informações. Se eu tenho as informações do cliente, eu coloco, que é a situação dele ao longo da linha do tempo. Porque eu mostro para ele aqui que eu escutei ele na reunião de triagem, então na reunião de triagem ele foi me respondendo um monte de coisa, e eu vou criando isso daqui, tá? Os clientes adoram, mas na maioria das vezes ele não me dá informações suficientes para eu preencher isso daqui. Então o que a gente faz? A gente mata esse slide e tudo fica muito mais fácil, tá? Mas eu tô só te dizendo como realmente a gente faz na prática, eu vou manter ele aqui, mas já vou deixar esse adendo. Na maioria das vezes você não vai usar ele, mas a gente coloca a situação atual do cliente aqui, tá? Então, a gente tem o número 6, que é situação atual do cliente. Depois disso, a gente tem o como que isso vai acontecer, como que a nossa agência, sua empresa, né, como que
vou colocar aqui, como que você, aí você vai mudar o nomezinho aqui pro nome da sua empresa, vai executar o projeto do seu cliente, tá? Aí a gente vai dizer que a gente realmente consegue ajudar a empresa, que a gente sabe dos objetivos dela, que a gente tem tudo que a gente precisa para implementar para implementar as estratégias que vão fazer ela chegar no resultado que ela quer chegar. Então a gente vai deixar isso aqui prontinho e aí a gente vai falar que, ó, a gente está com você, a gente se importa com seus resultados e como que isso vai acontecer na prática, tá? Então a gente vai montar aqui a etapa 7, que é conseguimos te ajudar, e etapa 8, como vamos te ajudar. Tá? E aí o que é a etapa 8? A etapa 8 é os seus entregáveis, é o que a gente faz. Então, a gente vai configurar as ferramentas, depois a gente vai dar suporte, a gente vai fazer uma reunião com você para entender exatamente tudo que você precisa. Aí a gente vai marcar encontros com uma determinada frequência, uma ligação por semana. Aí a gente vai criar as campanhas, que não tá aqui. Então a gente vai criar as campanhas, aí a gente faz análises e otimizações, aí a gente cria os relatórios, e aí a gente faz também para você o e-mail marketing, se tiver outro serviço. Como que acontece na prática? Na prática, como que você entrega resultado para o cliente? O que você faz? Ah, Pedro, não sei o que eu tenho que fazer. Ué, você não viu na comunidade Sobral? Você vai lá, configura a ferramenta para o cliente, cria uma estratégia, pensa num gasto de verba que vai ser feito, seleciona os objetivos, cria segmentações, coloca os anúncios para rodar, analisa as campanhas, faz os relatórios, dá o feedback para o cliente. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui com o nosso jeito, com a copy dos seus entregáveis. Lembra que a gente teve no início aqui do curso a aula dos entregáveis? É isso. Como que acontece na prática? O que a gente entrega? O que a gente faz no dia a dia? Então a gente vai colocar aqui 6, 8, 9, 12 entregáveis. Você vai colocar quantos você quiser, tá? Mas pelo menos uns 6, senão fica muito pobrinho, tá? Então, como vamos te ajudar? Que aqui sim são os entregáveis do seu serviço de tráfego pago. E aí você vai colocar a nossa equipe. Se você tem equipe, Pedro, não tem equipe, deleta esse slide, tá? Quem que é a equipe? Quem que vai fazer o trabalho? Se você não tem equipe, se é só você, como é que faz o próximo número aqui? Ixi, isso. Números romanos me pegam às vezes, tá? Então, a nossa equipe. E essa parte aqui o cliente não fala muito não, tá? Essa parte aqui sou mais eu falando. Ele não fica me perguntando muito, falando muito comigo. O cliente fala muito na triagem. Aqui sou mais eu apresentando, por isso que é uma reunião mais rápida, tá? E aí eu explico quem que é a equipe e coloco o planejamento do projeto, tá? O planejamento do projeto é como que vai acontecer. É o plano do projeto. Tá? O planejamento do projeto e eu falo, ó, quanto tempo, aí eu escrevi aqui para você, ó, fale quanto tempo para a fase de planejamento e onboarding com o seu cliente você precisa. Então eu falo assim, como é que é? Aqui a gente falou de lançamento, mas pode ser e-commerce, negócio local, enfim, aqui a gente vai dizer o quê? Olha, a gente primeiro, o que acontece agora? Ó, a gente marca uma ligação inicial para entender as estratégias, aí depois a gente marca uma ligação para apresentar estratégias para você e enquanto estiver rodando a estratégia, vamos pensar numa outra estratégia. Então assim, é você dizer o que acontece a partir de agora, quais são os próximos passos. Ó, a etapa 1 é a gente marcar uma ligação para eu te solicitar tudo aquilo que eu preciso para fazer o trabalho e sugerir uma estratégia. Essa pode ser a etapa 1. E aí a gente entra na etapa 2, que é eu boto as campanhas para rodar, a gente começa a ver os resultados e na etapa 3 a gente faz uma nova reunião para você me dar feedbacks. Pode ser isso, cada um vai ter a sua divisão de etapas. Pedro, eu achei muito confuso o planejamento do projeto. Eu não sei se eu, agora, no momento que eu tô, se eu tenho a capacidade para falar isso aqui pro cliente, quais que vão ser as etapas. Neste slide, você pode fazer isso e ligar. Puf, tchau. Pode mandar embora o planejamento do projeto. Eu acho que vai ser pior para você fazer isso? Eu acho. Por quê? Porque é bom que o cliente saiba o que vai acontecer. E normalmente é assim, nós vamos marcar uma próxima reunião para entender o que você está fazendo,
para te dar sugestões. Nós vamos marcar uma apresentação de uma estratégia para você, ou eu vou subir tudo no ar já, as campanhas, e a gente começa a rodar na próxima segunda-feira, e aí 4 dias depois a gente faz a terceira etapa, que é a gente falar sobre aquilo que aconteceu. Não tem mistério. Você vai ter muito mais conversão se você tiver o slide do planejamento do projeto, tá? Então é o plano do projeto, que é o que acontece agora, porque é meio que assim, você está dizendo para o cliente que ele já fechou com você. E aí a gente entra no orçamento, que é quanto que é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Quanto que vai, que é o clássico. A gente fala nas reuniões, tá? Mas quanto que vai custar essa brincadeira? E aí se a gente fala assim, ó, são 3 mensalidades, e a gente sempre fecha aqui planos de mais de um mês, tá? Então, são 3 mensalidades no valor de R$1.000. Então, o valor total do período vai ser Y meses, então do período de 3 meses, aí a gente vai falar, vai ser R$3.000. Por exemplo, é isso aqui que o cliente ia ver no slide, tá? E aí, assim, eu esqueci de falar, mas o slide está branco, feio. Você deixa o slide mais bonitinho, bota uma corzinha, bota um fundinho aqui, faz ele do seu jeitinho, tá? Fez o orçamento, sempre soltamos uma frasezinha motivacional bonitinha, dá aquela... Sei, cara, e parece que não faz diferença, mas a gente testa muito a proposta comercial. Já vou falar sobre isso. Frase bonita que você se identifica. E por último, call to action mais quebra de objeções, se houver, tá? Call to action, chamada para o cliente fechar com você. Então a gente tem aqui, ó, frasezinha bonita. Vamos construir esse projeto juntos. Esse fica o slide na tela. Se o cliente ficar com alguma dúvida, eu posso voltar aos slides. Se ele me apresentar alguma objeção, eu posso quebrar as objeções. Pedro, como que eu quebro as objeções? Calma, vamos ter essa aula mais lá pra frente, tá? Então, assim, esse daqui é exatamente o roteiro de plano comercial, de proposta comercial que a gente usa. O que você tem que fazer? Você tem que montar a sua. Essa é a parte do processo. Você tem que pegar cada um desses pontos e preencher eles com o que vai ser a sua proposta comercial. Seja para usar com reunião de fechamento ou seja para usar a opção 1 ou a opção 2, você vai ter que ter a proposta comercial. Tá? Tem algumas coisas que, é claro, você tem que assim, fazer as coisas bem feitas dá trabalho, você tem que sentar, você tem que pensar nisso. A primeira vez que a gente construiu a proposta comercial, cara, a gente sentou, eu e mais 3 pessoas, e a gente passou 3 horas e meia pensando em tudo que a gente ia colocar. E aí fizemos, mudamos, testamos outra vez, testamos. Você não tem que buscar fazer a proposta comercial perfeita, porque é impossível. Quem busca fazer a primeira vez, vai fazer uma coisa pela primeira vez. Se você está buscando fazer essa primeira vez perfeita, caso contrário, você não vai executar, você não vai executar. Porque a primeira vez ela é impossível de ser perfeita. Você vai fazer a primeira vez, não vai ficar tão bom, aí você vai melhorar, daí não vai ficar tão bom, daí você vai melhorar, vai melhorar. É com o tempo, você vai entendendo o que acontece na sua proposta comercial, tá? Então, é um passo a passo aqui, ó. São 13 passos. Eu até vou mudar depois aqui para você receber o... Já vou ir mudando agora enquanto eu vou falando. Quando você pegar aqui nos materiais esse bloquinho de notas, são poucos passos, tá? São 7 passos. Você vai montar os seus slides, duplica esses slides aqui, tá? Duplica esses slides aqui e dica para você, tá? Dica para você assim... Dica de profissional para profissional. Agora eu não estou falando com os amadores, porque o amador ele não vai fazer o que eu vou falar. Muda tudo. Não muda a ordem das coisas. A ordem das coisas está muito bem testada. Mas vamos construir esse projeto juntos? Muda isso daqui. Muda essa frase. Muda o jeito que as coisas estão falando, que a gente está escrevendo as coisas. Algum dos nomes que já confiaram em nosso trabalho, muda isso. Ah, mas eu não tenho ideia. Pô, tem um monte de ferramenta na internet para fazer isso para você. Tá? Como podemos te ajudar? Pensa em se dá para mudar essa frase. Como funciona o nosso método? Gasta tempo pensando na sua proposta de valor. Gasta tempo pensando na sua proposta de valor, no seu método, no jeito que você faz as coisas. Gasta tempo fazendo isso, tá? Gasta tempo. Ah, aqui ficou bugado agora que eu vi. Mil desculpas. Então, gasta tempo pensando no método. Sabe? Não é que a ideia vai vir de primeira. É difícil de encarar a folha em branco. É difícil, mas todo mundo tem que encarar.
Mas eu tenho certeza que você pensando aqui, como que acontece na prática? Porque fazer propostas... Imagina que 2 subidos que viram esse curso fazem uma mesma proposta... 3 subidos fazem uma proposta comercial para uma empresa. 3 subidos. 2 são amadores, não mudaram nada do que eu falei aqui. Falaram assim, se acomodou. Não, eu sou iniciante, eu não vou mudar nada. Eu vou fazer do jeito que tá. Você não é iniciante, você é acomodado. É isso que você é, você não é iniciante. Você é um acomodado. E eu corro o risco de criar acomodados quando eu dou a proposta comercial, mas eu tô cagando pros acomodados. Porque eu corro o risco de criar os acomodados, mas eu corro o risco de criar uns profissionais muito profissionais. E o profissional muito profissional vai pegar isso daqui e vai montar o dele, do jeito dele, com as palavras dele, do jeito que ele faz. E aí um cliente recebe 3 propostas comerciais, 2 são praticamente iguais e um é completamente diferente. Qual tu acha que o cliente vai fechar? Qual que você acha que o cliente fecha? O cliente fecha com diferente, porque não é a mesma caixinha, o mesmo gestor de tráfego. Tem um método único, um jeito de falar, um jeito que é seu. Um jeito que é seu. Por isso que eu não vou te mostrar a minha proposta comercial, porque a minha proposta comercial, ela tem o meu jeito de falar. E não é esse daqui. Eu boto o meu jeito, do meu nome, da minha maneira de colocar isso daqui. E você tem a capacidade de fazer isso. Só que você só vai conseguir fazer isso se você não ficar deixando pra depois. Se você não ficar deixando pra depois. Se você não ficar deixando pra depois. Então eu já te vejo na próxima aula, que é a missão prática, que você já sabe o que vai ser, mas eu te vejo lá.